Vamos falar de tratamento da informação. Para tratamento da informação, a gente precisa bastante quando estuda dados estatísticos. Então, vamos primeiro para uma parte teórica. Vamos falar de variáveis e estatísticas. As variáveis estatísticas elas podem ser classificadas em quantitativa ou em qualitativa. Além disso, as variáveis estatísticas quantitativas elas podem ser discreta ou contínua. E a variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Uma variável quantitativa discreta, ela é a partir das contagens. Por exemplo, a quantidade de alunos por turma de uma escola, a quantidade de eleitores por região, é uma quantidade, os habitantes de uma cidade, é uma variável estatística discreta. Já uma variável estatística contínua, ela depende de medidas, como, por exemplo, a distância, o tempo, a área, dinheiro, é uma variável quantitativa contínua. Já a variável qualitativa nominal, ela não segue uma ordem. Como, por exemplo, feminino e masculino, não tem uma ordem para isso. Casado, solteiro, divorciado, viúvo, não tem uma ordem para isso, ok? Já a variável qualitativa ordinal, como o próprio nome está dizendo, ela segue uma ordem. Os dias da semana seguem uma ordem, os meses do ano seguem uma ordem. O grau de instrução, ele segue uma ordem. O que é o grau de instrução? Alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior, pós-graduado, especialização, e assim por diante. Frequência absoluta é outro assunto que a gente estuda quando a gente vai fazer dados estatísticos. Por exemplo, temos aqui uma tabela com os alunos de um curso de inglês e eles estão divididos por nível. Temos no nível básico 35 alunos, no nível intermédio 21 alunos e no nível avançado 14 alunos. No total, nós temos 70 alunos. Essa quantos alunos tem em cada nível, a gente chama de frequência absoluta, ou simplesmente frequência. E ele é representado pela letra F. Esse F ele pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, ok? Não tem problema nenhum. O F ele vai representar a frequência absoluta, ok? Além da frequência absoluta, nós também temos a frequência relativa. A frequência absoluta relativa. A frequência relativa nada mais é do que o percentual daquela frequência absoluta em relação ao total. Como assim? Para eu calcular, por exemplo, qual o percentual de alunos do nível básico, eu vou pegar o 35 e vou dividir exatamente pelo total. A partir daí, eu vou ter um número decimal e eu vou transformar esse número decimal numa porcentagem. Como é que se transforma um número decimal numa porcentagem? Por exemplo, se eu transformar aqui ao 0,5 numa porcentagem, baixa a vírgula do caso. Então, 35 é a mesma coisa, 35%. Só para a gente relembrar o que é. Ah, professor, é o básico de 5%. Não, faz a divisão de 35 por 70. Porém, existe um macete. Que macete é esse? Para a gente calcular uma porcentagem, você precisa fazer tantas divisões assim. A gente vai pegar o seguinte, vai pegar esse 70 e vai transformar em 700. Para transformar o 70 em 700, basta eu colocar um zerinho aqui embaixo. Porém, tudo que eu fizer no denominador, eu vou ter que fazer no numerador. Depois, se eu transformo agora esse 700, esse 70 em 700, eu vou transformar os 700 em 100. Como é que eu transformo 700 em 100? Dividindo, claro, por 7. Então, se eu divido o denominador por 7, o numerador também eu vou dividir por
E a partir daí eu já vou ter o meu percentual. Porque 350 dividido para 7 é exatamente 50%. Ou, na de porcentagem, 50%. Certo? Então, a quantidade de alunos, o percentual de alunos do nível básico desse curso de inglês é de 50%. Faremos o mesmo com o nível intermediário e o nível avançado. Então, lembrando que eu tenho que pegar o valor da frequência pelo A. A gente faz aqui, vai pegar 21 dividido por 70, fazer aquele mesmo procedimento, e a gente viu que o intermediário tem 30%, o avançado é a mesma coisa, vai pegar o 14 dividido por 70, faz o mesmo procedimento e vemos que o intermediário tem 20%. No final, devemos somar todo esse percentual e tem que dar 100%. Se não der 100%, está errado. Porém, vai existir alguns casos em que a gente vai fazer tem números decimais infinitos. Números decimais infinitos, em que a gente vai fazer o seguinte, nesses números decimais infinitos, vamos fazer aproximações. E às vezes, quando a gente soma essas aproximações, vai dar ou 99,9 ou 100,1. Essa é uma margem de erro aceitável. Ok? Bora lá, continuando. A frequência absoluta. E além da frequência relativa, temos também a frequência acumulada. E o que é a frequência acumulada? É a soma das frequências absolutas e a partir de um determinado ponto, até determinado dado. Então, no caso aqui, ó, na primeira linha, o nível básico, a frequência e a frequência acumulada coincidem. Então, vai ser 35. Só que a partir da segunda linha, eu vou somar o básico com o intermediário. Então, vai ser 35 mais 21, que vai dar 56. Então, a frequência acumulada até o nível intermediário é de 56 alunos. E, no final, a frequência acumulada até o nível avançado, eu vou somar o 35 com 21, 14. Por fim, tem que dar esse 70 aqui. Ou seja, no final, o total de alunos. Ou eu posso fazer também, ó, 56, que foi a última frequência acumulada, com 14. 14 é o mesmo aqui. Existe também a frequência acumulada relativa, assim como a frequência acumulada, que eu somei as frequências absolutas. A frequência acumulada relativa, eu vou somar as frequências relativas até determinado ponto. Lembrando que sempre a primeira linha vai ser igual para todos. Então, se o nível básico na frequência relativa era 50%, a acumulada relativa também será 50%. Já na segunda linha, eu vou somar as frequências relativas até o intermediário. Então, 50 mais 30 vai dar 80%. Então, a frequência acumulada relativa até o intermediário é de 80%. Para eu achar do avançado, é só somar 50 mais 30 mais 20. Eu posso achar o 80, que foi a última frequência acumulada relativa que eu achei, e somar com a próxima linha, que é frequência relativa, que é os 20%. No final, vai dar os 100%, que é o valor total da frequência relativa aqui. Lembrando que se a frequência relativa deu 99,9 ou deu 100,1, por conta das aproximações, não valores redondos, viu? É por conta das aproximações. Também a frequência acumulada relativa por final vai ter que dar aquele mesmo valor que deu no total das frequências relativas. Então, nesse caso, a frequência a acumulada relativa até o avançado é de 100%.